Graça e paz em nome de Jesus, amém? Ô irmão, só eu que estava de férias, estou animado desse jeito. Vamos lá, vai, depois de 15 dias, só para a gente celebrar mais. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Que alegria, eu estou eufórico mesmo, estava com saudade da igreja. Já estava com vontade de estar nesse momento de celebração tão maravilhosa. A última vez que nós saímos, que eu estive aqui, nós estávamos num momento de celebração com o coral. Nós visitamos os hinos da igreja na década de 70, 80, depois os corinhos, depois o período de 2000. E agora nós estávamos esse mês com os jovens ministrando aqui no primeiro domingo e hoje com os adolescentes. Isso se chama multiforme graça de Deus. Deus usando vários meios e mecanismos para uma igreja que estabelece um ponto de conexão com todas essas culturas. Desde a faixa etária mais jovem, mais recente, como foi a semana passada, se eu não me engano, com o Otávio aqui, que fez uma celebração com as crianças, até as pessoas de maior idade ou de mais idade. Isso é maravilhoso, uma igreja que se comunica e que tem espaço para todas as gerações celebrarem, serem acolhidas, serem bem recebidas. Inclusive ontem, o pessoal aí do Melhor Idade, do nosso 60 a mais, estava num passeio maravilhoso também. Isso é muito bom ver uma igreja em movimento nesse sentido. Inclusive, nessa sexta-feira, nós temos um movimento de oração na nossa igreja. Se você quiser participar e desejar, nós chamamos isso de adorar. É o nosso momento de vigília, é o nosso momento de oração. E nós fazemos isso na nossa chácara, lá no centro de convivência, e é às 22 horas. Se você tiver o desejo de participar e quiser ir, ou se não sabe o lugar, por favor, entre em contato com a secretaria, nós informaremos para você e a gente se encontra lá para esse tempo de oração e intercessão também nessa próxima semana, nessa próxima sexta-feira, tá bom? E nós estamos num movimento de pequenos grupos, de círculos, e louvamos a Deus pelos facilitadores que têm se disposto a isso, pelas pessoas que fizeram sua inscrição. Nós temos um grupo muito significativo nessa experiência que estamos tendo de apenas 5 semanas de encontro nas casas, mas que eu tenho certeza que vai ser algo poderoso para a sua vida e vai ser uma degustação maravilhosa para a nossa comunidade. Então louvamos a Deus pela sua vida, que se inscreveu, por você, facilitador e facilitadora desses grupos. E nós estamos numa série de mensagens que tem por tema e por título Escola da Vida, que é justamente com esse propósito de abordarmos alguns personagens, porque com os personagens nós acabamos nos identificando mais e acabamos nos fortalecendo um pouco na conversa, no compartilhar, no diálogo. É isso que nós queremos provocar essa semana nos nossos círculos. Queremos provocar uma discussão, uma conversa, um compartilhar em torno de um personagem muito especial que eu gostaria de compartilhar com você. No primeiro domingo nós ouvimos aqui sobre João Marcos, semana passada sobre o grande e enigmático Pedro, e hoje eu quero falar com você, com esse tema da Escola da Vida, sobre o nosso amigo Jabes. E o subtema que eu daria a essa mensagem é uma vida que ensina a superação. Se estamos falando em Escola da Vida, é importante que nós façamos um processo de aprendizagem, um movimento para entender as lições. E Jabes nos deixa lições riquíssimas, importantíssimas de superação. A história de Jabes é uma história de trauma, de dor, de sofrimento, mas que começa já mostrando a superação disso e como Deus reverteu o seu quadro. A história de Jabes bem que poderia ser contada ao invés do conto infantil da Cinderela, ser transformado na história de Jabes. Porque ele sim também foi maltratado, humilhado, rechaçado, negligenciado, foi estereotipado e foi de alguma forma totalmente empurrado às margens de uma realização da sua própria vida. A semelhança dos contos infantis, a Cinderela, que é depois mudada a sua condição de serviçal, de plebeia, de alguém que era negligenciada para uma princesa que se casa com o príncipe do reinado, o Jabes tem uma experiência de reversão de quadro, onde ele se coloca numa condição onde nós veremos uma transformação de vida que muito nos inspira. Sim, Jabes é uma história de superação. Real, verdadeira, que não está nos contos de fadas, que não está simplesmente em alguns movimentos de fantasias, mas que está registrado nas páginas das Escrituras. E por estar lá, nós cremos que é verdade, e cremos que o que foi na verdade na vida dele, é também para nós, é para você,
é para a sua vida. E esta mensagem, esse texto, ele pula para o nosso cenário, ele visita o nosso hoje, toca o nosso contexto e responde às nossas inquietações que entramos carregando em nosso coração aqui essa noite. Quer ver como é que começa o texto? Jabes, ele aparece no meio de um grande número de nomes genealógicos. Genealogia na Bíblia é muito importante, porque situa a origem e situa exatamente a hereditariedade das pessoas, sua ancestralidade. Isso é muito importante no mundo oriental. Para nós que somos colonizados e temos 500 anos de história apenas, mal sabemos quem foram os nossos bisavós. Quiçá falar sobre os nossos tataravós ou tatataravós, não é verdade? A questão é que para Israel isso é fundamental. E num mar sem número de nomes e mais nomes sendo mencionados, sem nenhum movimento histórico, sem nenhuma revelação, sem nenhum ato biográfico, apenas fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos que morreu, e gerou Beltrano que viveu tantos anos e morreu. Nesse mar de nomes sem fim, aparece uma história. São 500 nomes, queridos. De 1 Crônicas capítulo 1, até 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, que vamos ler juntos daqui a pouco. São 500 nomes, sem nenhum registro e sem nenhuma biografia. Mas de repente, por alguma razão, o escriba para sobre esse nome e diz: opa, sobre esse aqui eu preciso contar algo. Sobre esse nome eu preciso registrar o que aconteceu. Temos aqui uma pessoa ilustre, temos aqui uma pessoa de fundamental importância, e ela merece ser registrada nos anais da história, para que as pessoas contem e recontem o seu ato de superação. O nome desse personagem é Jabes. Um fruto maravilhoso no meio de uma folhagem de nomes sem sentido e sem significado para nós, e que começa dizendo assim: e Jabes, nessa linda história genealógica, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Esse texto começa de trás para frente. Começa falando sobre o resultado na vida de Jabes, para depois falar o porquê que ele era o mais ilustre. E nós vamos fazer isso passo a passo. Calme-se, que nós chegaremos lá em instantes. Mas primeiro você precisa saber o que significa essa palavra, o mais respeitado. Para a língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, que é a língua que o povo judeu ainda fala, é a língua viva ainda nos nossos dias, as palavras possuem significados muito profundos e são usados em cenários específicos e precisos. Essa palavra, o mais respeitado, tem uma origem com a palavra que é muito associado à presença de Deus. A palavra hebraica é kavod. Kavod é uma palavra que significa peso, densidade, força, pressão. É uma palavra que está relacionada à glória. Por isso ela é traduzida constantemente como a glória de Deus. Não sei se você se lembra, mas quando Eli, o sacerdote, viu que a arca foi tomada, ele caiu da cadeira, morreu naquele lugar, a sua nora deu à luz a uma criança e chamou e denominou aquela criança de Ikavod. Ikavod significa foi-se a glória de Deus, foi-se a presença, o peso, a densidade do poder de Deus no nosso meio. E o escriba escolhe exatamente essa palavra para registrar o profundo significado da vida deste homem, Jabes. Ele é colocado aqui com um sinônimo de alguém que deixou uma marca, uma densidade, alguém digno de ser respeitado, e alguém que por causa da sua história é considerado ilustre e que também possui uma glória. Sim, Jabes nesse texto é colocado em condição de ser uma pessoa que recebe uma glória específica por causa do cenário de crise, de transtorno e de caos que ele havia vivenciado. Talvez você ainda não percebeu isso, porque o texto não está completo. Nós estamos falando de trás para frente. Nós estamos falando de um homem que foi honrado, reconhecido, abençoado, que teve um peso de glória sobre a sua vida, ilustre, mas que nós não sabemos o porquê que ele se tornou assim.
Em apenas 2 versículos, isso pode ser descoberto e percebido. Quer ver? Vamos olhar o porquê que Jabes é considerado o mais ilustre no decorrer da sua história e no decorrer da sua existência. Em apenas 2 versículos. Aliás, ele não aparece em nenhuma página na Bíblia depois. É só aqui e ponto final. O texto diz: e a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo. A palavra que é utilizada para denominar essa criança quando nasceu é muito específica e especial. Na nossa cultura brasileira, nós não temos por característica e não temos por cultura escolher os nomes baseados em seu significado, na característica da pessoa ou na identidade que queremos que aquela criança assuma na sua vida. Nós nomeamos baseado na nossa preferência, nomeamos baseado na sonoridade e nomeamos baseados na nossa criatividade. E o povo brasileiro para ter criatividade em colocar nome em crianças, não é verdade? Eu tive a experiência com a minha esposa de atuar com ela quando ela era conselheira tutelar e conhecer algumas histórias. E me lembro muito bem quando ela foi visitar uma casa onde havia dois irmãos e estava uma situação bastante delicada naquele lugar e ela foi pegar e fazer o protocolo de atendimento e perguntou para aquela mãe: qual o nome das 2 crianças que estão passando por essa situação? E a mãe diz: esse aqui é o Rivenil e esse aqui é o Rivotril. Rivenil e Rivotril, que criatividade. Eu tomei a liberdade de pesquisar na internet também, e a inteligência artificial me deu algumas informações sobre esse assunto, os nomes mais interessantes e mais estranhos. Nós temos, em primeiro lugar, Plácido e seus companheiros, é o nome do cara. Temos o Rocambole Siominato, também o Rocambole é interessante. Restos mortais de Catarina, interessante esse. E nós temos aqui o José mais ou menos de Souza. Esse aqui eu não sei o que significa. O que é José mais ou menos de Souza? Mas para nós, na nossa cultura, dar nome é simplesmente um ato simbólico, muitas vezes fútil. Mas para Israel, nomear as coisas era dar significado profundo, era dar identidade, era oferecer destino. Jacó, a palavra significa o que é traiçoeiro. E o que ele foi na sua vida? Isaac significa o riso de Deus. O que significa isso na história dele com a sua mãe? Se nós olharmos Mefibosete, um nome estranho que nós vamos falar daqui a alguns dias, significa o homem de vergonha. Se falarmos sobre Onesíforo, olha, todos esses nomes que aparecem nas escrituras são carregados de significado, porque na nossa cultura ocidental nós não temos esse padrão, mas Jabes é um nome poderosíssimo e que tem uma influência muito forte na sua construção de vida. O termo hebraico é esse que aparece para você na tela e ele é lido, o hebraico, de direita para esquerda. O primeiro símbolo que aparece ali é o Yod, que tem um som de I. E simplesmente poderíamos nomear isso de Iabates. Na verdade, Iabates, que a gente traduz no português como Jabes, é a junção de 2 palavras, Iá e Bes. Iá significa trazer, carregar consigo. E Bes significa dores, sofrimento. Então aquela criança, quando nasceu, a mãe pegou no colo e disse: esse aqui é alguém que traz. E todo mundo ficou preocupado com o que ele traria. Porque a mãe nomeou talvez em pequenas sílabas. Este daqui é o Iá. Ele traz. Traz o que, mamãe? Diga aí para mim. Diga. Esse é o Iá Bes. Como assim? Ele é o que traz transtorno. Ele é o que traz sofrimento. Ele é o que traz angústia. Ele é o que traz dor. E essa palavra é interessante porque ela se trata de uma onomatopeia. A palavra Jabes, ou o som que chega ao final desse nome, ele é relacionado com aquele movimento quando nós fazemos no final ou no meio da madrugada, quando nós vamos caminhar em meio ao escuro e batemos o dedo na quina do guarda-roupa ou na cama, e nós soltamos aquele som gutural, visceral, aquela coisa que vem das entranhas e fazemos ai! É uma onomatopeia o nome de Jabes.
Quando chamava por este garoto, quando chamava por esse adolescente, por este jovem, tudo o que ele ouvia era o ressoar e o reverberar de uma onomatopeia. Ai, dói, que sofrimento! Imagine o que isso vai gerando na sua vida, desde a mais tenra infância até a sua idade adulta. Todo mundo olhava para aquele homem e chamava, e aí, causador? Porque Jabes causava, mas não causava coisas boas, pelo que dá sentido no texto. Ele era o causador de sofrimento. Ele carregava consigo sofrimentos e tristezas, nomeado pela sua própria mãe. Então você imagina a escola infantil, Jabes matriculado, sentado com os demais amiguinhos, e a professora faz a chamada. Mateus, João, Maria, Fernanda, o que traz dor? Presente, professora. Vamos escolher o time de futebol. Vai jogar comigo o Fernando, vai jogar comigo o Marcão, vai jogar comigo o Filipinho, vai jogar comigo aqui o que traz dor. Vem você também para o time. Já pensou? Você acordar de manhã, dormir à noite e ouvir só uma palavra o tempo todo ecoando nos seus ouvidos. Você é o responsável pelo sofrimento. Você é o responsável por trazer dores. Uma onomatopeia. A palavra onomatopeia significa que nós damos significado ou sons aos sons. Então, toque-toque é uma onomatopeia de bater. Splash, uma onomatopeia de algo cair na água. E Jabes é uma onomatopeia de quem causa dor. Eu quero perguntar para você que está aqui essa noite. Você também não tem ouvido este som de onomatopeia na sua vida e no seu coração? Isso também não tem reverberado na sua vida há anos a fio? Quando esse nome continua sendo dito e continua sendo reconduzido como um megafone dentro do seu interior. Tá bem, o seu nome é João, e é um nome bonito. O seu nome é Marcos, e é um nome bonito. O seu nome é Fernanda, e é um nome bonito. Mas você sabe que no fundo, no seu inconsciente e no seu coração, existe um grito dizendo: você é o traidor, seu infiel, você é o falido, você é o problemático da família. A ovelha negra, o rejeitado, a abandonada, o inseguro, o tímido, o afeminado, a promíscua. Talvez as pessoas te chamam pelo seu nome, mas tudo que você consegue ouvir é um som de onomatopeia dentro da sua alma, reverberando continuamente, dizendo o que você se tornou, dizendo o que fizeram com você, dizendo como você se tornou refém da sua própria história e do seu próprio passado. Você não é o primeiro ou a primeira a viver isso. Jabes experimentou essa condição. Ele recebeu um estereótipo, ele recebeu um rótulo, ele recebeu um emblema em seu coração, em sua vida, e as pessoas o conheciam por isso. Como você é conhecido? Como você é vista? Como seus erros ainda te escravizam e ainda te condenam? Como o seu passado infantil ainda faz processos de escolhas na sua vida e ainda traz fantasmas da sua infância e na sua memória? Quantas experiências traumáticas na sua adolescência fez com que você hoje ainda continuasse ouvindo esse som de onomatopeia, dizendo que você é uma pessoa diferente da qual Deus criou para ser? Talvez eu esteja falando com uma mulher hoje que tem um grande problema com a sua autoestima pessoal, porque quando tinha alguns anos de idade na sua adolescência, ela se vestiu e achava que estava o mais bonita possível, fez uma maquiagem carregada, por causa da sua tenra idade, da sua insensatez e da sua falta de coerência, e desceu as escadas da sua casa e se apresentou ao papai, esperando a aprovação, o carinho, o acolhimento. E aquele pai insensato, sem sabedoria, olhou para ela e disse: que isso? Aonde você vai? Você parece uma prostituta, é isso que você é? E até hoje ela está aqui nas fileiras dessa igreja, pulando de cama em cama, acreditando nesse som de onomatopeia, dizendo: você é uma prostituta.
É por isso que ninguém te aceita, por isso que ninguém te acolhe, por isso que todos te descartam, porque é isso que você é o som da onomatopeia, dizendo ao seu coração uma mentira sobre você, como dizia também sobre Jabes. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que esteja aqui nessa noite, e que ainda quando estava na fase de formação da sua identidade sexual, alguém chegou e disse para ele que ele parecia uma bichinha, e lançou palavras ferinas, palavras preconceituosas, palavras dolorosas, e isso começou a reverberar no seu coração, e ele se olhava no espelho, e ainda se via assim, e até hoje luta com a sua identidade sexual, porque isso fica reverberando na sua alma. Ele tem nome, tem profissão, tem CPF, tem currículo, mas o som do seu coração e da sua mente ainda é outro que fica reverberando no seu interior. Quantos Jabes, quantos sons onomatopeicos nós temos aqui reverberando enquanto nós estamos falando dessa palavra. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que tem escravizado muitas vezes a sua história. E Jabes, com essa condição, provavelmente não poderia ser muito diferente do que um causador de dor. Imagina você crescer a vida inteira sabendo que você é um peste. O que você vai fazer na vida das pessoas quando você for adulto? Você vai importunar. Você vai ser desagradável. Imagine você crescer a vida toda com as pessoas dizendo que você é uma intrometida. Só porque você gostava, quando criança ou adolescente, de se envolver nas conversas de adulto e gostava de explorar o mundo. E hoje você se sente como uma pessoa inoportuna o tempo todo. Quantas pessoas estão lutando com aquilo que acreditam sobre si, que não é verdade, porque de tanto ouvirem, de tanto ser repetido, elas acabaram acreditando numa mentira. O falido, o galinha, o mentiroso, a infiel, o promíscuo, pessoas que acreditaram numa mentira sobre si mesmos, o incapaz, o inseguro, o tímido, o covarde. Gente que está ouvindo essa mensagem há anos, mas não consegue se libertar dela. Por quê? Porque é tão repetitiva, tão forte, que tatuou o coração, tatuou a alma. E quem foi que deu essa palavra? Uma figura de autoridade. Quem mais nós olhamos na nossa vida como somos crianças? Com quem mais queremos nos parecer? A quem queremos imitar? O que os filhos fazem quando estão colocando o sapato do pai no pezinho pequenininho de apenas alguns centímetros? Eles estão dizendo, eu quero ser como esse homem. O que as meninas fazem quando colocam o salto da mãe? Elas dizem, eu quero ser como essa mulher. Qual é a figura que eles têm como autoridade, como referência aos pais? E aí vem uma mãe e diz para ele, você é um causador de dor, e eu vou colocar esse rótulo na sua vida para o resto da sua existência. Porque o texto diz que essa mulher colocou esse nome em alta voz, dizendo, essa palavra não está aqui por acaso, queridos. Eu já disse e repito, palavras nas escrituras são escolhidas intencionalmente. Depois de anos de oralidade, quando o escriba vai registrar os fatos, ele escolhe a palavra para registrar com acuidade, com precisão. A palavra dizer é do hebraico meh. Essa é a palavra da criação. Diz as escrituras em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que quando Deus olhou para o universo e para a terra que era sem forma e vazia, diz a palavra aqui, e disse Deus. Né? Deus. É a palavra da criação, é a palavra que gera cenários, é a palavra que cria ambientes, é a palavra que gera relações, é a palavra que cria crenças, é a palavra que cria sistemas. Essa mulher não usou qualquer palavra, ela usou a palavra de intencionalidade. Uma coisa é falar, uma coisa é ser um tagarela, outra coisa é dizer com intencionalidade, com reflexão, com certeza. E disse Deus e tudo se criou, e disse essa mulher e o seu filho se tornou um escravo da sua própria aflição. As palavras têm poder, queridos. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz, morte e vida estão no poder da língua. Olha o poder da língua. Aquele que a usar comerá dos seus frutos. Quando nós falamos que a palavra tem poder e que a palavra cria, eu não estou falando nesse lugar de PNL, eu não estou falando de programação neurolinguística, onde você precisa repetir coisas sobre você mesmo para readequar e reorganizar o seu sistema de crenças.
Quando eu estou falando em palavra criativa de Deus, eu não estou falando em confissão positiva, algo que surgiu nos Estados Unidos na década de 70 e que se tornou uma febre na teologia da prosperidade. Você professa, você diz palavras positivas e isso atrai sobre a sua vida. Eu não estou falando sobre aquele livro infantil e tosco do Segredo, que se tornou um filme das piores retratações da verdade. E que diz que aquilo que você fala, você atrai. Então você diz, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E de repente a sua conta bancária explode. Não vai trabalhar para você ver. Eu não estou falando de confissão positiva, não estou falando de teologia da prosperidade, porque eu sou um pastor reformado. Eu creio que as Escrituras têm tudo que nós precisamos para entender esse processo. Mas não podemos negar que as palavras têm poder. Que as palavras criam. Elas geram. Você é fruto do ambiente que as palavras criaram ao seu redor. Quando disseram para você, você não presta. Ou quando disseram para você, parabéns pelo seu trabalho. Essas palavras criaram algo no seu coração. Criaram sistemas, crenças, valores e reforçaram comportamentos. E a Bíblia já antecipava isso muito antes do que a teoria cognitiva comportamental. A Bíblia já reforçava isso muito antes do que a psicanálise. A Bíblia já dizia que com as nossas palavras nós podemos edificar, ou com as nossas palavras nós podemos derrubar. Essa mulher decidiu derrubar. E eu falo com pessoas que foram destruídas por palavras de pessoas com autoridade. Foi o seu pai, sua mãe, o seu irmão, o chefe que você admirava, a pessoa que cuidou de você e te acolheu no momento de crise. Uma palavra destrutiva te desmontou, te desmoronou, e uma onomatopeia se instalou no seu sistema de crenças e valores. Eu sou um desperdício, eu sou insuficiente, eu não sou bom o suficiente, eu sou incapaz, eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço o favor de Deus. Olha quem eu sou, olha o que eu fiz, olha quem eu fui na minha infância. Eu fui responsável pelo abuso do meu padrasto, talvez você esteja dizendo, se culpando até hoje por uma atitude de pecado de alguém que veio contra você na sua inocência, pelo amor de Deus, mas que ainda se sente culpada, suja, indigna. Gente que realizou um aborto e que ainda sofre com esse sistema. Eu sou uma assassina, eu não mereço a graça de Deus. Gente que ainda está sofrendo com essas dores, sentado nessas cadeiras, são de Jesus, amam a palavra, mas ainda não permitiram que fossem transformadas por aquilo que Deus quer fazer através da presença do Espírito Santo. A palavra para você hoje, Jabes, é que você quebre o ciclo da repetição contínua de sistemas que estão destruindo e desmoronando o seu coração para viver o melhor de Deus. Gente que se sente indigna, não merecedora, inoportuna, incapaz, insuficiente, e que estão sentadas nessas cadeiras e não conseguem sair disso, porque alguém disse, alguém liberou uma palavra criativa e o seu coração acreditou nisso. Jabes recebeu essa palavra porque a sua mãe disse, com muitas dores. Sabe o que essa palavra dor significa? Vamos voltar à tela aqui para você ver. A palavra dor é uma palavra que imita um som. Pes. Pes. Então, está dizendo, com muitas bes, eu dei a luz ao Jabes. Você está entendendo a lógica? O nome de Jabes aparece aqui de novo. Dor, sofrimento, tristeza. E isso criou um circuito no seu coração. Mas isso não é o fim da história. Porque o Jabes foi o mais ilustre, o mais respeitado. A sua história ficou registrada como uma biografia importante. Então o que esse homem fez para mudar e reverter esse quadro? O que Jabes fez para mudar a sua vida e ser um exemplo e uma lição de superação na escola da vida? O mesmo que você e eu precisamos fazer para sair desse circuito que entramos no nosso coração e que vivemos escravizados pela onomatopeia da nossa alma. Quer ver? Diz o texto. Jabes clamou ao Deus de Israel e disse, abençoa-me, Deus. Aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Sabe o que Jabes faz? Ele vai atacar a raiz do problema. Ele não quer invernizar a sua história.
Ele não quer maquiar a sua realidade. No fundo, Jabes sabe que o problema que ele vive, o drama do seu trauma, que foi posto a partir da sua nomeação, está relacionado à estrutura de pecado. E quem pode resolver a estrutura de pecados, queridos? Eu admiro o trabalho dessas pessoas, mas eles não podem resolver as estruturas de pecado. O terapeuta, o coaching, ou uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, são pessoas que atacam a superfície. Só Deus pode restaurar e pode atacar o que está na raiz, que é a estrutura de pecado humano. Jabes vai a Deus porque ele sabe que o seu problema não é superficial. O seu problema não é com a sua mãe que o rejeitou e disse: esse menino é um homem de dor. O seu problema não é com a estrutura familiar que foi desintegrada. O seu problema não é com a situação política e não é com a direita ou com a esquerda. O problema de Jabes, ele entende e sabe disso. O meu problema é com o pecado. E se tem alguém que pode resolver o problema de pecado, é Deus. Então Jabes vai a Deus para resolver o seu problema. E isso o torna ilustre, o mais respeitado e importante dentro da sua família. Porque o grande problema é que nós muitas vezes, queridos, não resolvemos o problema de pecado que está instalado na nossa vida. O problema não é o mau caratismo do seu marido, que mente, que engana, que trai, que é infiel. O problema é o pecado que habita nele. O problema não é a sua esposa, que ignora, que rejeita, que maltrata, que se afasta. O problema é o pecado que tocou essa mulher e que ainda criou nela comportamentos e respostas automáticas na sua vida e que ela continua reproduzindo. Foi o pecado que te tocou na sua infância quando você foi molestado. Não foi aquele homem, foi o pecado, por isso perdoe em nome de Jesus. Foi o pecado que roubou a sua inocência quando você era uma adolescente. Foi o pecado, não foi aquele jovem. Foi o pecado que te expôs à vergonha naquele trabalho, que fez chacota de você, que zombou da sua aparência. Foi o pecado, adolescente, que te fez se esconder dentro de um quarto por causa do bullying sofrido dentro da escola. Sim, você precisa denunciar isso. Sim, você precisa abrir seu coração para alguém sobre isso. Mas saiba que é o pecado que está fazendo isso com você, não são aqueles jovens. Jabes sabe que o problema dele não é um problema superficial de relacionamentos, não é um problema sistemático de mundo. Ele sabe que o seu problema é estrutural de pecado. E ele diz: Deus, é só o Senhor quem pode resolver isso. Para você que está cansado de comprar cursos, para você que está cansado de frequentar clínicas, para você que está cansado de tentar a última moda para tentar resolver crises e problemas pessoais, essa palavra é para você. Faça como Jabes. Deus, é o Senhor quem pode resolver essa amargura do meu coração. Esse ressentimento que brota e não me deixa descansar, é só o Senhor que pode resolver. Porque, queridos, nós vivemos debaixo do pecado. Nós vivemos debaixo de uma realidade de pecado. Quando o homem pecou, a palavra de Deus diz que o Senhor disse: porque você pecou, maldita será a terra por causa de ti. Preste bem atenção. Deus não amaldiçoou a terra. Foi o pecado. O problema que você tem na sua saúde, o problema que você tem nos seus relacionamentos, as dores e as aflições que você vem colecionando na sua história, é o resultado do que o homem fez quando ele decidiu se virar contra Deus. Deus não amaldiçoou a terra, foi o pecado que amaldiçoou. E todos aqueles que vivem debaixo do jugo do pecado, estão vivendo debaixo do jugo da maldição. Então, para você que não encontrou em Cristo a libertação que você precisa, eu quero dizer, é só Ele que pode te libertar. É só a presença e a pessoa dEle, a obra na cruz, que pode libertar de sua maldição. Não é fazendo movimentos humanos, é fazendo um movimento espiritual de ir até a cruz e conhecer aquele que se fez maldição por você. Gálatas capítulo 3, versículo de número 13 diz que Deus nos libertou da maldição da lei
quando morreu naquela cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por você e por mim, para que nós não fôssemos vítimas e reféns de uma estrutura de pecado, e permitíssemos que isso ficasse ecoando e reverberando na nossa vida e na nossa história. É por isso que Jabes faz uma oração e vai para Deus: Deus, quem pode resolver esse meu problema? E aí ele faz uma oração dizendo: ah, Senhor, me abençoe. Me abençoe. Você percebeu que a tradução aqui tem uma interjeição? Ah! É um gemido. Sim, porque a palavra clamar aqui, ela é associada com uma outra palavra, e os estudiosos tentam trazer a proximidade do que foi dito em outra língua, em outra cultura, e eles colocam esse A, como se ele estivesse gemendo, como se ele estivesse trazendo um som visceral, gutural. Isso te lembra alguma coisa? Vamos lá de novo. Eu levanto de madrugada, bato o dedinho na ponta da cama e digo: ai! Ai! É um som automático, gutural, visceral, das entranhas. Eu estou gemendo de dor. Agora nós temos um homem que vai a Deus e geme por compaixão, geme por misericórdia, geme por transformação. Nós precisamos escolher onde será e de onde sairá esse gemido da nossa alma. Se vamos continuar gemendo das dores e com as dores do nosso passado, da nossa história, da nossa infância, das nossas experiências como adulto, da traição no casamento, da separação conjugal, do desfecho ruim da sociedade que foi feita com um amigo de confiança. Se nós vamos continuar gemendo das dores que vivenciamos, ou se vamos nos prostrar num gemer genuíno da presença de Deus. Porque Romanos capítulo 8, versículo 22 diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está gemendo diante de Deus, dizendo: Senhor, traz-me libertação. Senhor, muda minha história, muda meu casamento, muda minha vida, Senhor, muda meus comportamentos, muda meus hábitos, muda minha malignidade. Quando você está gemendo, você não está sozinho. Quem está ali gemendo com você, com o sofrimento de quem quer transformação, não é o seu terapeuta, não é o seu influencer, não é nem o pastor da sua igreja. Quem está gemendo com você é o seu melhor amigo, o seu companheiro, o Espírito Santo de Deus que habita e está com você. É Ele quem geme com você as suas dores, as suas aflições, para transformar isso em restauração, em vida. Por isso que Jabes geme. Mas agora, ele não é um gemido de dor, ele é um gemido de clamor. É quem clama e quem busca em Deus a transformação da sua vida. E a primeira oração que ele faz é: me abençoe. A palavra bênção é contrária da maldição. Jabes sabe que ele está vivendo depois de Gênesis 3. Depois de Gênesis 3 nós temos a estruturação da maldição através do pecado. Jabes olha para a sua história, Jabes olha para o seu entorno, olha para Deus e diz: Deus, eu preciso da sua bênção. Eu preciso do barak. A palavra hebraica que significa autoridade, que significa bênção de Deus, prosperidade completa. Ele está dizendo: eu não vou mais viver escravizado por isso. É por isso, Deus, que eu troco a minha maldição pela bênção do Senhor na minha vida. E eu quero viver isso, eu quero experimentar isso. É uma oração ousada, é uma oração corajosa, mas uma oração inteligente, de quem sabe o que está orando. Ele diz: Senhor, me abençoa, porque eu vivo no mundo que sou o resultado de uma maldição. Eu quero dizer para você aqui, quantos de nós também não estamos na mesma condição? Quantos de nós não estamos sofrendo na nossa vida o impacto do pecado? Seu filho não liga mais para você? Tua esposa te deixou sozinho com 2 crianças? O seu chefe despediu você sem aviso prévio? Pois é. A sua empresa foi deslealmente corrompida? Pois é. Não são as pessoas, não foi Deus, foi o pecado. E é por isso que Jabes diz: Senhor, diante desse contexto eu só tenho uma solução: me abençoe. Que a tua bênção esteja sobre mim, porque é isso que eu quero viver. E quando a tua bênção vier sobre mim, eu peço mais uma coisa, Senhor: que o Senhor aumente as minhas terras. A oração da teologia da prosperidade. Senhor, eu quero ser patrão e não vou ser mais funcionário.
Senhor, aumenta as minhas terras, porque eu vou ser um grande pecuarista e agricultor e não vou mais precisar trabalhar como funcionário. Senhor, aumenta as minhas terras para que eu possa andar de carro zero e não ficar mais andando de Monark. Essa não é a oração que Jabes fez. Essa é a oração distorcida da teologia da prosperidade que nós não pregamos nesse lugar. A oração aumenta as minhas tendas, ou aumenta as minhas terras, ou aumenta o meu território, depende da versão bíblica, é a seguinte: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu preciso de espaço para abençoar mais gente. Eu preciso de espaço, Deus. Território no período bíblico é influência. Quanto mais território, mais gente é sob seus cuidados. Quanto mais território, mais influência. Quanto mais território, mais responsabilidade. Deus, se o Senhor me livrar dessa maldição que eu vivo na minha história, e o Senhor me abençoar, aumenta o meu território, manifesta a tua presença, para que através de mim a tua bênção flua a outros. Deus, eu não estou pedindo mais riqueza, eu não estou pedindo mais dinheiro, eu não estou pedindo mais propriedade, eu estou pedindo mais influência, mais responsabilidade, eu estou pedindo uma oportunidade de tocar o mundo com a bênção do Senhor. Eu pergunto para você, por que você quer mais dinheiro? Por que você está orando para Deus pedindo mais uma casa? Para que você está pedindo para Deus para fechar aquele negócio? Para que o seu jejum por uma promoção dentro do seu trabalho? Para você ter mais? Para você adquirir, acumular mais? Para você se provar mais? Porque essa não é a oração que Deus atende. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Orações tolas, que nos fazem pedir mais para Deus para acumular para nós mesmos. Deus não tem responsabilidade em responder essa oração medíocre. Deus não dá dinheiro, irmãos. Deus financia projetos. Ou seu coração carrega um projeto de Deus para abençoar vidas e nações, ou seu propósito é medíocre, mesquinho e auto-individualista. É só para você se desbanjar. Jabes não faz essa oração capitalista, individualista, pós-moderna. Ele faz a oração de quem quer ter para abençoar, ter para distribuir, ter para impactar. Aumenta o meu território, Senhor. Aumenta a minha influência sobre as famílias da terra. Deus disse isso para Abraão, em Gênesis 12, versículo 3. Abraão, eu vou te abençoar, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o sentido de Deus te dar mais, se você não consegue distribuir e honrar a Deus com isso? Por que Deus tem que dar mais dinheiro para gente que nem oferta e nem dizima na casa dele? Qual é o sentido disso? Jabes faz uma oração inteligente. Para que a sua vida seja transformada, é preciso que você tome posturas adequadas, como Jabes fez. Terceiro movimento da oração: que a tua mão esteja comigo. Senhor, eu não vou sozinho. Senhor, eu não vou avançar pelas minhas forças. A palavra mão significa autoridade, poder. Isso está registrado em Zacarias capítulo 4, versículo 6, quando Deus diz a Zorobabel: não é por força, não é por violência, mas é pela minha mão, pelo meu poder. O Jabes está dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, e se o Senhor aumentar a minha influência, não deixa eu ir sozinho não. Não deixa eu chegar lá só comigo. Não deixa eu olhar para trás e ver que eu conquistei e cheguei sem a tua presença. Deus, eu não posso. A tua mão tem que estar comigo. A tua presença tem que estar comigo. Em Êxodo, capítulo de número 33, versículo 15, Moisés está diante de um grande compromisso com a nação de Israel. Ele ajoelha diante de Deus, olha para aquela responsabilidade e diz: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça deixar esse lugar. A gente vai, mas a gente vai se o Senhor for junto. Oração inteligente, queridos. Quantos de nós queremos ir, mas queremos ir sem Deus? Quantos de nós queremos chegar, mas queremos chegar sem Deus? É como aquela adolescente que está se entregando a esse relacionamento agora e quer chegar, quer casar, quer ter família, mas quer chegar sem Deus. É como aquele rapaz que está pedindo agora para aquele negócio ser fechado e fica dizendo: Deus, me dá aquele negócio, só para ir sozinho depois. Qual o sentido disso, irmãos? Jabes tem uma oração atendida porque ele ora de uma maneira inteligente, dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, e se o Senhor ampliar minha terra, eu vou precisar do Senhor.
Que oração inteligente, que nós não fazemos mais. Porque se o Senhor me abençoar, e se o Senhor ampliar meu território, eu devolvo o Senhor na minha gaveta, guardo, e quando as coisas ficarem ruins para mim de novo, eu abro e chamo pelo Senhor. É um Jesus mais gênio da lâmpada do que de fato um Deus todo-poderoso que nós cultuamos. Jabes não faz essa oração de um gênio da lâmpada. Ele diz, ou o Senhor vem comigo, ou não preciso ser abençoado ou aumentar minhas tendas. E é o último passo da sua oração. Senhor, que o Senhor me guarde dos males, me guarde do mal e me livre das dores. O que Jabes está fazendo não é um pedido de imunização contra o sofrimento, porque isso não existe. O que Jabes está pedindo aqui não é uma isenção de dores, de angústias que a vida oferece. Até porque isso não existe, é impossível. Eu estava em viagem, ministrando uma igreja na Espanha, e fiquei sabendo nessa igreja que naquela região também tem uma outra denominação que está atraindo muitas pessoas para os seus cultos. E o nome da igreja é bastante interessante. Chama-se Pare de Sofrer. Eu falei, como é que é o nome da igreja? Pare de Sofrer. Como é que está escrito na placa? Pare de Sofrer. É bastante interessante, mas é uma mentira. Porque quando você vem à presença de Jesus, não significa que você será livre do sofrimento, porque nós vivemos ainda no mundo que somos tocados pelo pecado. E Jesus, o próprio Cristo, deixou isso claro em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflição. Queridos, eu não quero te iludir aqui essa noite. Você vai viver com Jesus, vai amar a Jesus, Deus vai derramar bênção sobre a sua vida, mas o sofrimento continuará aí presente na sua história. Jabes sabe disso, mas por que ele está orando para Deus livrá-lo das dores? Porque ele está fazendo um jogo de palavra com seu nome. Lembra o que significa a palavra dores? Bes. Ele diz, Deus, que o Senhor me livre de ser uma dor. Que o Senhor me livre, que o meu nome faça isso comigo. Que o Senhor me livre de ser refém da minha história, do meu passado que disseram sobre mim. Senhor, me livre de ser uma dor de aflição na vida das outras pessoas. Senhor, me livre de ser mal e me livre de ser maligno. A oração que nós precisamos fazer para transformar a nossa história é, Deus, me livre de ser refém da minha própria história, de reproduzir na vida dos meus filhos o que os meus pais fizeram comigo, de reproduzir na vida dos meus funcionários o que o meu patrão fez comigo, de reproduzir na vida das pessoas as experiências que eu tive nos meus relacionamentos. Me livre de ser maligno, Deus. O maior problema não é a maldade que nos toca, o maior problema é a maldade que se instala. Eu vou repetir isso novamente. O maior problema não é a maldade que nos toca no mundo que vivemos, é a maldade que se instala no nosso coração, nos tornando malignos e causadores de dores. Homens truculentos que são causadores de dores na sua casa, mulheres insensatas que causam aflição nas suas famílias, filhos irresponsáveis que são causadores de dor e sofrimento aos seus pais, pais irresponsáveis e insensatos que fazem o mesmo com seus filhos. Um mundo de pessoas que foram conformadas e foram programadas para serem malignas, e a maldade está destruindo a nossa sociedade. Senhor, me livra das dores, me livra de mim mesmo, me livra da minha história, do meu passado, me livra de ser refém disso. Aí sabe como Deus responde para Jabes? Para transformar a sua história e para carimbar? Porque o texto já começou dando spoiler. Jabes superou tudo isso, ele foi o mais ilustre. Mas sabe como é que Deus faz isso na vida dele? Olha só, a última palavra, e depois Jabes desaparece da Bíblia. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes está pedindo, Senhor, me tira da minha história, me livra das minhas dores e que eu não seja mais refém disso. Deus olha para ele e fala assim, você quer isso? Você orou bem, Jabes. Você pediu minha bênção, pediu para abençoar, pediu a minha presença e pediu para você não ser escravo da sua história. Mas eu vou fazer algo melhor na sua vida, Jabes. Porque eu não posso apagar o seu passado. Eu não posso deletar suas memórias. Por isso que você não consegue apagar as cenas de abuso. Por isso que você não consegue apagar a imagem daquela vergonha que você passou pública. Por isso que algumas memórias são tão duradouras e permanentes, porque elas vieram debaixo de um impacto emocional e gravaram e registraram no seu interior.
E Deus não apaga isso. Deus não dá amnésia da experiência homossexual que você teve aos 13 anos de idade. E hoje, embora casada, ainda sofre com alguns gatilhos mentais. Infelizmente não apaga. Mas Deus faz algo diferente. Porque Deus olha para Jabes e fala o seguinte: você quer saber o que eu vou fazer com você? A palavra "e Deus atendeu ao seu pedido" é traduzida literalmente assim, queridos. Infelizmente empobreceu a tradução nossa que estamos aqui na Nova Versão Internacional. A palavra literal é: e Deus trouxe o que Jabes tinha pedido. Você lembra o que significa a palavra Jabes? É a junção de dois termos. Yah, que significa trazer, carregar, e Bes, que significa dor. Deus olha para Jabes e diz: eu vou te responder, mas eu vou te responder com seu próprio nome, Jabes. Eu vou trazer para você a sua história, eu vou redimir a sua vida, eu vou reescrever o seu passado, eu vou reeditar os seus sonhos. Deus não apaga o passado, Deus não deleta memórias, mas Deus reescreve histórias. Não importa o que você passou, talvez você está querendo fugir do seu passado, fugir das suas experiências, fugir dos seus conflitos mais internos, e Deus está dizendo para você: encare isso, porque a partir disso eu reescrevo a sua história. Pare de tentar consumir, pare de tentar comprar a mentira desse mundo, e encare quem você é no seu passado ou das suas experiências, porque você não é a segunda parte do seu nome, você só é a primeira. É como se Deus estivesse dizendo: Jabes, você é Yah, você é o que carrega, Jabes. Era isso que você sempre foi. Foi para isso que eu te projetei, que eu te permiti vir à vida. A sua mãe acertou na primeira parte, a sua irmã disse: é o que traz, é o que carrega. Só que ela fez algo terrível com você, ela errou na segunda parte. E eu quero dizer para você: você não é o que você faz, você não é o que as pessoas fizeram com você, você é quem a Bíblia diz que você é quem Deus diz que você é quem a palavra diz que você é. Quando a gente pergunta a você quem você é, você diz: eu sou o funcionário, eu sou o médico, eu sou o engenheiro. Isso é o que você faz. Deus chama você pelo quem você é, e você é Yah. Você é o que traz, você é o que carrega, e você é o que carrega a bênção, você é o que carrega a alegria, você é o que carrega a restauração, você é o que carrega a leveza, você é o que carrega perdão, você é o que carrega a vida, você é o que carrega a graça, você é o que carrega as bênçãos de Deus e não mais as dores da sua história. Então hoje é dia de você se posicionar, entender que a primeira parte do seu nome ainda continua lá. Eu sei que a sua história foi triste até aqui. Eu sei que algumas dores marcaram profundamente seu coração e são cicatrizes violentas. Mas eu quero dizer que a primeira parte do seu nome ainda continua lá na presença de Deus. Quem você é nele, sua dignidade, sua identidade, quem você é nele ainda está lá. Você não é Bes, você é Yah. Você é o que carrega. Você não é dor, você não é aflição, você não é um sofrimento, você não é inoportuno, você não é indigno, você é merecedor, você é bênção, você é um projeto de Deus para essa terra, e Ele sonhou com o seu coração. Por isso esse texto faz um trabalho maravilhoso de apresentar o nome de Jabes 6 vezes. No nosso português aparece apenas 3 vezes, mas no original Jabes está em todas essas palavras destacadas. Porque Deus é um Deus tão criativo, que pega a própria palavra, o próprio passado, para reescrever e falar: você não é o que fizeram com você, você é o que você fez ao ouvir a minha presença agora. Eu quero dizer essa palavra para o seu coração essa noite em nome de Jesus. Porque o ensino da escola de Jabes é esse, pronto e fundamental. Você não precisa mais ser refém da sua história. Na escola da vida de Jabes, a palavra é essa: você não precisa ser refém da sua escola, da sua história. E aí, eu quero dizer só mais uma palavra para a gente encerrar e orar juntos. Você não está sozinha nisso e nem está sozinho. Porque Isaías capítulo 53 diz que nós temos alguém que está ao nosso lado. Nós estamos numa condição muito mais privilegiada e abençoada do que Jabes. Você não tem ideia disso ainda?
Nós estamos numa condição muito melhor do que Jabes. Nós somos muito melhores que Jabes. Não porque somos melhores que ele, mas pelo que temos. Isaías 53 diz que o mais rejeitado dentre os homens foi um homem de dores, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é padecer. O nome dele é Jesus Cristo. Você se sente abandonada? Ele sabe o que é isso quando estava na cruz e os discípulos fugiram. Você se sente traído? Ele sabe o que é isso quando com um beijo mentiroso ele foi traído pelo seu amigo. Você sabe o que é ser violentado? Você sabe o que é a força da violência? Ele também sabe o que é isso quando foi crucificado. Você sabe o que é ser estereotipado, vítima de preconceito? Ele sabe o que é isso quando chamaram de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Se você sabe o que é sofrer, ele muito mais. Se você sabe o que é humilhar ou ser humilhado, ele muito mais. Nós temos o Jesus que transforma a nossa vida. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ei, escute isso. Isso vai salvar a sua história, vai salvar o seu casamento, vai mudar o seu futuro, vai liberar o seu destino em Deus, vai recuperar seu propósito nessa terra. Ele carregou a sua dor na cruz. Não é só sobre o seu pecado, é a sua dor na sua alma. Ele já carregou na cruz. Se aproprie disso em nome de Jesus. Tem uns 2 améns aí que parece que entenderam a palavra. Eu vou repetir para te dar a oportunidade. Antes uma instrução para a igreja. Falar amém na pregação, falar glória a Deus não é pecado, irmãos, e não é ser pentecostal. Esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, eu posso falar glória a Deus na igreja? Posso falar amém? Eu falei: claro. Amém significa assim seja. É você se conectar ao que está sendo dito. É você receber e dizer: eu creio nessa palavra que está sendo liberada pela palavra de Deus na minha vida. Então eu quero te dar essa oportunidade. Não significa que você é pentecostal, não significa que você é de uma outra denominação, significa que você crê daquilo que está saindo da palavra de Deus. Então eu quero dizer mais uma vez para te dar essa oportunidade. Você não precisa ser mais refém da sua história, do seu passado. Você não precisa ser mais vítima, sem noção e sem sentido na vida. Porque Ele, Jesus Cristo de Nazaré, nos colocou numa posição muito mais privilegiada, quando levou sobre si todas, completas, plenas, todas as nossas dores. Isso não é para o pregador ficar mais animado, irmãos. É para você receber uma palavra de Deus e liberar a sua história da mediocridade, da mentira, da tragédia que o diabo trouxe sobre você até hoje. A palavra é para você, não é para mim. Eu não vou ficar mais empolgado ou menos empolgado com a sua reação. É você quem precisa. Não. É você quem merece saber disso essa noite. Que Jesus Cristo nele levou sobre si todas as dores. Liberte-se agora pela presença de Jesus e construa a sua vida nele. Por isso, de um salto agora, com toda a motivação e alegria do seu coração, se coloque em pé em nome de Jesus.